Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação, uma honra pessoal muito grande. E eu gostaria de começar fazendo 2 agradecimentos à presidente dessa comissão, a ilustre senadora Ana Amélia. Primeiramente, porque não me surpreende, por exemplo, que a gente tenha iniciado essa sessão com uma pontualidade irretocável, não é? Porque eu morei em Porto Alegre durante mais de 30 anos e eu ouvi a senadora inúmeras, centenas de vezes em programas radiofônicos da Rádio Gaúcha, muito cedo, quando a minha família ainda se preparava para o dia, né? Eu, os meus filhos, tomando café, se organizando, e a senadora já falava de Brasília, sempre com muita sensatez, sempre com muita riqueza de informações, e eu aprendi muito sobre a vida política desse país, ouvindo a senadora pela Rádio Gaúcha. Então, nesse sentido, esse é o meu primeiro agradecimento, de estar ao lado dela e conhecê-la pessoalmente. Uma pessoa que falou para mim sobre temas nacionais durante muitos anos. É uma grande honra, né? Professor, eu que fico honrada com essa declaração que eu não esperava, sinceramente. Muito obrigada, viu? E fico muito agradecido também, evidentemente, por uma comissão por ela liderada no Senado, organizar uma discussão que, inclusive, tem alcance nacional, será gravada, poderá ser utilizada por outros colegas, sobre um livro que nós publicamos, né? Isso, para mim, é um motivo de satisfação. Autores escrevem para ser lidos, e quando são lidos, e mais do que isso, no âmbito de uma representação nacional, é discutido o livro, evidentemente, esse é um motivo de satisfação muito grande. Eu me organizei para fazer uma apresentação de apenas 20 minutos, né? E como sociólogo e pesquisador em ciências sociais, 20 minutos, para mim, não é uma exposição. 20 minutos é um pequeno comentário. Nós, sociólogos, falamos demais, né? A gente gostaria de ter horas, etc. Mas me organizei para os 20 minutos, portanto, eu devo me estender até 8h30. E, nesse sentido, eu organizei um brevíssimo comentário sobre temas, processos ou tendências que atualmente marcam esse mundo rural brasileiro. Quero insistir que, apesar da minha apresentação aqui citar a Embrapa, eu não estou aqui falando com o mandato da Embrapa. Eu estou falando como um pesquisador em sociologia, especializado em temas sociais, econômicos do mundo rural. Eu não tenho mandato para falar em nome da Embrapa e quero deixar isso muito claro já no início. O meu comentário, onde eu me dirijo isso? Está ligado, né? Pensei que tivesse ligado. Ah, tá, desculpe. Tá bom, me perdoe. Bom, o meu comentário, na realidade, ele fundamenta-se em 3 documentos. O primeiro deles, um livro de 2014, que é talvez a maior realização acadêmica da minha vida. Eu sou um dos 4 organizadores. Esse é um livro que tem mais de 1000 páginas e ele contribuíram 53 autores, que é aquele livro Mundo Rural no Brasil do século XXI. Posteriormente, o livro que a senadora fez referência, que é o que está ali do lado direito, e para a qual, inclusive, eu trago uma cópia para a senadora, né? E tem também um terceiro documento que ainda não foi publicado, que é um artigo que sairá no livro Agricultura e Crescimento, a ser publicado por IPEA no meio do ano. Nesse artigo eu faço uma atualização ainda mais recente, com os dados que nós temos sobre essas transformações do meio rural. Portanto, o meu comentário, nesses minutos, ele será fundamentado particularmente nessas 3 publicações. E ele parte também de um princípio que é histórico. E esse princípio histórico, ele precisa ser destacado porque a história atual da agricultura brasileira, ela tem um desenvolvimento espacial, geográfico e ao longo do tempo, em que um conjunto de produtores, que está ali na elipse azul, né, é um conjunto de produtores que principalmente foi marchando nas regiões rurais brasileiras, ocupando novas terras, desenvolvendo produtivamente a agropecuária brasileira. Isso traz um aprendizado,
sobre o qual, aliás, eu não vou comentar porque nós não temos tempo para isso. Mas essa perspectiva histórica, ela é muito importante para que nós possamos identificar quem são os produtores, o que passa pelas mentalidades desses produtores, quais são as suas preferências, né? E, obviamente, como eles vão encontrar biomas e ambientes produtivos diferentes, os sistemas de produção, as estruturas de produção e, obviamente, os resultados também irão variar ao longo do tempo, né? Ou seja, isso traz um desafio interpretativo muito grande. É por essa razão que, olhando a história recente, digamos, os últimos 50 anos do desenvolvimento da agropecuária brasileira, nós temos algumas fases, né? Até o fim dos anos 60, a agricultura brasileira era extremamente primitiva, nós importávamos feijão nos anos 60 e nos anos 70, o que para um país desse tamanho é uma desmoralização, o Brasil ser necessário, um país como o nosso, importar feijão e outros alimentos, né? Essa era a agricultura brasileira até o fim dos anos 60. Aí nós tivemos a modernização dos anos 70, principalmente, onde estão as raízes dessa agricultura moderna. Nós tivemos os grandes problemas, principalmente macroeconômicos, da década de 80, normalmente chamada de década perdida. A década 90 é uma década muito especial, onde o Brasil fez algumas aberturas comerciais, há um processo de democratização da nossa sociedade que é muito importante, etc., né? Não vamos discutir aqui essa década. E, finalmente, o que eu quero chamar a atenção é que, a partir do final dos anos 90 em diante, nós entramos numa nova fase. E a gente chama isso, em sociologia, de um novo padrão, ou seja, um novo padrão agrário e agrícola. O agrário se referindo a, aspas, à sociedade rural, e o agrícola significando principalmente os aspectos mais produtivos, tecnológicos, etc. E o que é esse padrão agrário e agrícola? Ele está explicado no livro, não o que é objeto dessa sessão, mas o livro anterior. E aí eu copiei uma pequena frase, e essa frase ela é muito ilustrativa do que significa esse novo padrão agrário e agrícola, né? O autor vai citar: o novo padrão introduz o capital em todas as suas modalidades, no centro do desenvolvimento agrícola e agrário, rebaixa, de certa forma, o papel da terra, na medida em que a produção e as rendas agropecuárias passam a depender crescentemente de investimentos. Os sistemas produtivos requerem volumes crescentes de capital de giro e, no final, se fala ainda em contextos de crescente acirramento concorrencial. Ou seja, a agricultura brasileira, nesse período recente que nós estamos chamando de um novo padrão agrário e agrícola, né, ela passa a ser essencialmente determinada por investimentos de capital e, especialmente, também a presença do capital financeiro. E é por essa razão que, daquela agricultura do passado, que basicamente era uma agricultura que produzia café, e, como eu disse há pouco, nós importávamos até mesmo feijão, né, surgiu uma outra agricultura, que é essa agricultura apresentada nesse diagrama, né? Ou seja, uma agricultura extremamente diversificada, muito flexível, uma agricultura que produz vários destinos, né? E alguns desses destinos não são necessariamente alimentos, mas são formas de energia. O Brasil está emergindo cada vez mais como um país extremamente importante em termos, por exemplo, de produção de celulose e seus derivados, além de alimentos, carnes, grãos, etc., né? Então, essa agricultura sofisticada, a agricultura ou a agropecuária brasileira hoje é extremamente sofisticada, pois não? Professora, aproveitando o gráfico que está sendo mostrado para os nossos telespectadores, tem dois quadros ali. Uma quantia de hectares a pastagem, 151 milhões ou mil hectares? Milhões, tá, para pastagem, e a agricultura consumindo 83 milhões. Exato, esse é o número? Esse é o número. Essa é uma leitura muito importante para justificar várias coisas também. Isso, né? Vamos discutir posteriormente. Obrigado. Bom, à luz dessa introdução, é que eu apresento, então, nos meus 15 minutos finais, as 6 ideias, né? Os 6 processos, as 6 tendências que eu gostaria de mostrar, né? Quais são esses temas? Refletindo diferentes ângulos, econômicos, sociais, produtivos, etc. Bom, o primeiro deles é uma característica que nós nunca tivemos antes. Ela é inédita, ela é extremamente importante, ela é extensa e ela é crescente, que é a presença do dinheiro. E não apenas a presença do dinheiro
na produção propriamente dita, mas também na vida social rural, né? Nunca houve um processo de monetarização nessa magnitude, nessa extensão, nessa profundidade, e eu insisto, em todas as regiões rurais brasileiras. Evidentemente que em alguns lugares, muito mais do que em outros, né? Nas regiões mais pobres, nós vamos ter uma densidade monetária menor, mas essa monetarização ela é muito forte hoje nas regiões rurais. E ali embaixo, inclusive, apenas para ilustrar, uma frasezinha que chama atenção, né? Porque se vocês somarem... Do Banco Central, né? Do Banco Central, né? Se vocês somarem o total acumulado das exportações agrícolas naquele período de 90 a 2014, isso alcança a impressionante soma de pouco mais de $1 trilhão que a agricultura brasileira foi capaz de produzir nesse período, o que mostra muito bem essa irrigação monetária. Evidentemente que ela não é só urbana, rural, ela é urbana, né? Porque nós temos uma presença crescente de atores urbano-industriais. Ora, eu não tenho tempo para explicar, mas aquele quadro ali mostra muito bem o salto que o Brasil deu entre 1990 e 2013 como país exportador. Os números representam o saldo da balança comercial agrícola, se é positivo ou se é negativo. Por isso, países exportadores e países importadores de alimentos, né? E se a gente selecionar apenas os 4 países exportadores mais importantes do mundo, vocês vão ver que o Brasil, lá em 1990, já tinha algum destaque, mas em 2013 esse saldo é impressionante, né? O Brasil está produzindo saldos comerciais como nenhum outro país está produzindo, o que é uma demonstração também muito clara desse novo padrão agrário e agrícola. Esse é o primeiro tema. Qual o segundo tema? O segundo tema que hoje marca a agricultura brasileira é uma assimetria social que é muito impressionante, né? O mundo rural brasileiro hoje ele é marcado por uma concentração de renda e a persistência da pobreza de uma forma muito impressionante. E o censo de 2006 ele trouxe essa estatística, portanto é um dado oficial, que é uma estatística também que é quase inacreditável, né? Que é a estatística que vai nos mostrar que, num total de 5 milhões de estabelecimentos rurais que existem no Brasil, apenas 27 mil, o que corresponde a 0,62%, respondem por metade da produção agropecuária em valor no nosso país, mostrando, portanto, que a concentração agropecuária no país ela é gigantesca, né? E esses dados são dados também oficiais. Mais do que isso, essa tendência de concentração, ela deve continuar, porque se nós tomarmos a distribuição do crédito rural mais recente e somarmos os anos de 2013 e 2014 em relação aos contratos do crédito rural, vocês vão perceber, como está marcado ali, que apenas 0,5% do total dos contratos amealham 1/3 do crédito rural. E o crédito rural é um dos maiores condutores do processo de concentração da renda agropecuária do nosso país. Esse, portanto, é o segundo tema, né? Essa assimetria econômica que nós temos nas regiões rurais. Qual o tema 3? O tema 3 é o papel da ciência, ou seja, o que nós chamaríamos basicamente de inovações. E, nesse caso, portanto, a Embrapa precisa ter um papel muito importante nesse processo, né? Quando nós falamos em produtividade da agricultura, nós não falamos quantos quilos de milho se produz por hectare. Hoje nós calculamos de uma maneira mais sofisticada, que é exatamente a produtividade total de fatores, chamado PTF, né? A PTF é o melhor indicador do que está acontecendo em termos de inovação, em termos de ciência na agropecuária brasileira. E é muito impressionante quando a gente faz esse cálculo, porque entre os países que são os maiores produtores de alimento do mundo, o Brasil é destacadamente o que tem a maior PTF. Só para vocês terem ideia, naquele período de 2000 a 2011, a PTF dos Estados Unidos, que é a agricultura mais moderna do mundo, a PTF foi de 1,99 anual, enquanto que o valor calculado para o Brasil, como vocês podem perceber ali, foi de 5,69. Quer dizer, o Brasil está disparando
como um setor econômico muito aberto às inovações, à ciência, à mudança que torna muito mais produtivo esse setor, né? É por essa razão que a agricultura brasileira, ou a agropecuária, vem salvando, né, a nossa economia há tantos anos. E, finalmente, ainda dentro desse tema, vocês podem perceber ali o resultado disso, né? Quando nós calculamos a partir do censo por que a produção cresce, o que explica esse crescimento, aí a gente separa nos fatores de produção, trabalho, terra, tecnologia, e vocês vão ver, para mim ficar apenas no ano de 2006, vocês vão ver que praticamente 70% do crescimento da produção agropecuária brasileira se deve à tecnologia. Não se deve mais nem ao trabalho e muito menos à terra. O que nos leva, portanto, ao tema 4. E o tema 4 ele é mais polêmico, mais controvertido, né? Antes disso, eu tenho esse gráfico que mostra apenas a mecanização no Brasil, como era em 1960, e como o censo de 2006 mostra, né? Simplesmente para dar uma ideia desse processo de modernização tecnológica da agropecuária, né? Se vocês olharem em 1960, parece que só tinha trator em São Paulo e alguns espalhados lá pelo nosso Rio Grande do Sul, né, senador? E quando chega em 2006, vocês vão ver que a tratorização ela começa a se espalhar. Mas vamos então ao tema 4. O tema 4 é mais complicado, ele tem muito mais controvérsia. Mas primeiro ponto do tema 4 ali é muito simples de explicar. Ora, se terra não explica mais o crescimento da produção agropecuária, sempre alguém vai fazer muito sensatamente a pergunta: escuta, por que nós gastamos dinheiro num programa chamado de reforma agrária? Que, aliás, é um programa caríssimo, né? Bom, eu não tenho nenhum problema de, sendo um sociólogo que analisa os dados, os fatos, afirmar publicamente que o tempo histórico da reforma agrária acabou. Não tem mais nenhuma justificativa para um programa tão caro de redistribuição de terras. É um desperdício de recurso público. Nós estaríamos utilizando de uma maneira muito mais eficiente para os pobres, para as famílias pobres das regiões rurais brasileiras, esses recursos, nós terminássemos com o INCRA. Se nós extinguíssemos o INCRA e o programa de distribuição de terras do nosso país, pegássemos esses recursos e utilizássemos de uma outra forma para as famílias rurais mais pobres. Não faz nenhum sentido a gente manter essa política pública. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é outro tema que está emergindo e que se trata de pensamento mágico, né? Vocês já devem ter lido vários lugares, documentos oficiais, inclusive do governo, né, que falam que existe um caminho tecnológico chamado agroecologia. Isso não existe, isso é uma fantasia, isso, na realidade, não tem nenhuma proposta tecnológica sob esse guarda-chuva chamado agroecologia, né? Então, a gente também tem que fazer essa discussão com muito mais coragem, digamos assim, né? Bom, então esse seria o tema 4, mais político, mais controverso, fala de temas sociais, etc., né? O tema 5 é um tema também extremamente relevante hoje em dia, porque existe claramente nas regiões rurais brasileiras um processo de esvaziamento. As pessoas estão indo embora. Morar no meio rural brasileiro, exceto em uma ou outra região muito excepcional, é muito precário. Ou, para dizer talvez de uma forma ainda mais enfática, é muito ruim morar nas regiões rurais. Você não tem nada, você tem péssimos serviços, você não tem interação humana, você não tem as modernidades que a cidade oferece. E, obviamente, se no passado as populações rurais não sabiam disso, hoje elas sabem, especialmente os jovens. Os jovens sabem muito bem as diferenças entre morar nas cidades e morar no campo, né? O campo está se esvaziando, né? E ali são vários dados que são tirados dos censos demográfico, particularmente, e das PNADs, né, para mostrar um quadro tendencial de esvaziamento do campo. Já existem várias regiões brasileiras hoje que são regiões semi-abandonadas. E tem mais, não são as piores regiões em termos de pobreza, muitas vezes são regiões prósperas. Se vocês andarem pelo oeste catarinense, nas regiões rurais, vocês vão encontrar apenas propriedades de velhinhos, porque os jovens já foram embora, simplesmente, e não tem família para ser contratada. Então, as tendências de esvaziamento do campo, elas são muito marcantes nessa região. Essas tendências demográficas, portanto, elas são muito importantes. E, finalmente, o sexto tema, já encaminhando a finalização, é uma pergunta, né? É uma pergunta que, para mim, como sociólogo, ela é muito importante, né?
nós ainda temos tempo de salvar uma agricultura de menor porte econômico? Na minha opinião, o que nós temos feito no Brasil não tem servido para salvar essa pequena produção. O mapa ali, o que ele mostra? Onde ele está mais escuro é onde existe uma proporção maior de população rural. E onde ele é mais claro é porque são regiões que se urbanizaram mais, etc. Então, como vocês podem ver, existem basicamente 4 regiões no Brasil. Uma elipse ali desapareceu, não sei porquê, que é a elipse central, né? Tirando a região norte, que é uma região muito pouco habitada, né? Amazonas, etc., e que tem quase nenhuma produção agrícola, excluindo o Pará, né? Depois você tem ali o Pará e a região do Nordeste, e especialmente o Nordeste rural hoje é uma região condenada. No Nordeste não tem nenhuma perspectiva agrícola, me perdoe dizer isso, que parece uma coisa muito trágica, né? Mas é uma região onde os regimes hídricos são péssimos e tendem a piorar. E não existe agricultura sem água. Começa por aí, né? E é por essa razão que o Nordeste rural hoje ele observa o maior processo de esvaziamento social que nós temos, né? Hoje o Nordeste é quase que um grande conjunto de pequenos, minúsculos estabelecimentos habitados por pessoas mais velhas, porque os jovens, se eles tiveram alguma chance, eles foram embora. E numa perspectiva que, do ponto de vista agrícola, ela é dramática, simplesmente, né? Porque o Nordeste rural, com pequenas exceções, microclimas, aqui e acolá, mas o Nordeste rural tem muito pouca chance de olhar para frente e dizer poderíamos ter essa produção agrícola, aquela produção pecuária, etc. Pelo contrário, as perspectivas agropecuárias naquela região são muito ruins. A elipse do meio que desapareceu, que estaria ali naquela parte mais esbranquiçada, é cada vez mais o domínio da agricultura de larga escala. Cada vez mais essa é uma agricultura de grande porte econômico, que tende a dominar toda essa região, de Rondônia até o lado de cá, nas regiões antigas. E, finalmente, existem os 3 estados do Sul. Por razões óbvias, a senadora conhece muito bem, por razões óbvias, no Sul é onde nós temos processos de colonização que deixaram pequenas propriedades que foram mais capazes de se integrar aos diferentes mercados. Então, tem mais chance de sobreviver nos 3 estados do Sul uma estrutura fundiária com maior presença de pequenos produtores. Portanto, o que a gente conclui depois dessas 6 tendências, digamos assim? Que a principal marca da agricultura brasileira em nossos dias é uma dualidade. É uma moeda de 2 faces. De um lado, tem uma parte muito virtuosa, que nós estamos aplaudindo todos os dias, né? Por quê? É um setor de grande intensificação tecnológica, de alta produtividade, de alta produção, exportando para 180 países, né? O Brasil, que produzia praticamente só café em 1970, hoje tem 300 mercadorias que são vendidas no mercado interno, nos mercados externos, né? Então, esse é o lado virtuoso. O outro lado é o lado negativo, é o lado socialmente perverso. Por quê? Porque esse ambiente de produção ele se tornou muito concorrencial, muito competitivo e, portanto, isso virou uma selva. E nessa selva sobrevive quem tem mais força. Os pequenos e muitos médios, eles estão sendo encurralados e cada vez mais sendo colocados para fora da atividade. Ou seja, há um processo de seletividade social entre as famílias. E, portanto, aí eu vou para o meu último slide, né, que é uma síntese. Quer dizer, o que caracteriza, em grandes linhas, esse mundo rural brasileiro nos nossos dias? Primeiro, que o desenvolvimento agropecuário, agrário, agrícola, esse novo padrão, ele atingiu uma etapa financeira. Quem não tiver acesso a mercados financeiros, dificilmente tem lugar para manter-se na atividade, né? Segundo, é um ambiente muito desafiador também, porque é o domínio crescente da ciência. As inovações, as tecnologias, né? Toda essa necessidade que os produtores têm para serem capazes de se manter nessa atividade. Ora, isso tudo vem produzindo uma gigantesca complexidade na agricultura. E, evidentemente, que isso afeta particularmente os produtores de tamanho médio e pequeno, né? Não vamos esquecer que a agricultura brasileira tem ainda 30% dos responsáveis por estabelecimentos que são analfabetos.
Então, vocês podem pensar, 1/3 daqueles que respondem para os estabelecimentos sequer sabem ler. Se eles não sabem ler, como vão lidar com essa complexidade crescente que marca o desenvolvimento da agropecuária, né? Então, essa complexidade também ela contribui para encurralar e, de certa forma, expulsar uma parcela cada vez maior. E terceiro, que é um tema que eu não discuti, porque, obviamente, exigiria muito mais tempo, né? O Estado brasileiro, se nós fizermos um comentário geral, o Estado brasileiro está de costas para tudo isso que está acontecendo, né? É claro que no Estado brasileiro nós temos áreas de excelência, uma pesquisa aqui, outra ali, gente que levanta dados com muita capacidade, etc., mas eu estou falando num comentário geral. A ação governamental, através de seus ministérios, suas agências, né, inclusive partes da Embrapa, enfim, o Estado brasileiro, no geral, tem sido incapaz de perceber essas mudanças e se adequar ao que seria mais indicado em relação a essas mudanças, né? Quer dizer, o Estado brasileiro tem sido, de certa forma, um pouco omisso em relação a esses processos. Inclusive, eu trago para finalizar mais um dado estatístico que é chocante, né? Porque se vocês compararem os gastos públicos do Estado brasileiro na década de 90 e nos primeiros 10 anos desse século, não é isso? Comparar esses primeiros 10 anos com os outros 10 anos, que são a primeira década do século XXI, se vocês compararem esses dois momentos, o Estado brasileiro diminuiu, em termos reais, o total de 100 bilhões de reais nos seus gastos. Ou seja, quando você vê esses números, você diz assim, mas o que está acontecendo? Então, é como nós já escrevemos numa daquelas publicações, o Estado brasileiro parece, né? Assim esse dado sugere, ele sugere que o Estado brasileiro está saindo muito discretamente do seu papel em relação à agricultura ou à agropecuária, né? Porque, afinal de contas, se você tira, em termos reais, você tira 100 bilhões de reais, comparando uma década com a outra, é porque, antes de mais nada, você como Estado, como dirigente do Estado, você está percebendo um setor que está funcionando muito bem, bom, sendo assim, deixa eles fazerem o que bem entender lá no meio rural, né? Do ponto de vista produtivo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, ótimo. E do ponto de vista social? Fica, portanto, essa última pergunta. Esse era o comentário que eu gostaria de trazer para vocês. Eu passei um pouco do tempo e peço desculpas, mas são assim algumas ideias que estão contidas nessas publicações, inclusive no livro que deu origem ao requerimento dessa sessão e que eu tenho o grande prazer de estar aqui, não só oferecendo esses comentários, mas propondo, a partir de agora,